você que acompanha a programação da Canção Nova, muito bem-vindo e boa noite. Obrigado por mais este encontro aqui conosco. É um prazer grande a gente se encontrar aqui no programa Além da Notícia. E esta quinta-feira, pós-eleição, a gente não poderia deixar de falar do assunto. Nós vamos comentar as eleições, segundo turno no Brasil, no último domingo, e os acontecimentos que continuam ainda em clima de efervescência. Portanto, o programa de hoje, quero até fazer já aqui, é um dever jornalístico e temporal. Quero já fazer aqui um relato. Este programa está sendo gravado agora, quarta-feira, à noite, 2 de novembro. Você está acompanhando na quinta-feira. Portanto, qualquer acontecimento da quinta-feira não será novidade, porque a gente tem, neste exato momento da política brasileira, alternâncias constantes na vida política do nosso país. E, por esse motivo, a gente já começa aqui o nosso Além da Notícia de hoje, cumprimentando os eleitos do último domingo. Parabéns ao ex-presidente, presidente eleito agora, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, novo presidente do Brasil, para um terceiro mandato. Parabéns aos 12 governadores também eleitos no último domingo. Foi uma eleição histórica, com fatos inéditos, e eu diria uma eleição histórica com H maiúsculo. Mas eu gostaria também de já compartilhar aqui tudo isso que a gente já inicia a conversar aqui com os nossos convidados da noite de hoje. Recebo com muito prazer o cientista político Fábio Vidigal, que é professor da Faculdade Republicana de Brasília. Fábio, é um prazer recebê-lo aqui outra vez. Muito bem-vindo. Um prazer todo meu, Ronaldo. É sempre muito prazeroso estar aqui e conte sempre conosco para discutir essa coisa maravilhosa que é a política, né? Somos amantes da política e poder discutir e falar um pouco dela é sempre prazeroso. Já começo aqui pedindo perdão, é Fábio Vidal. Isso. Não é? Muito obrigado. Também quero cumprimentar o Gabriel Amaral, cientista político, também professor da Faculdade Republicana de Brasília. Bem-vindo, Gabriel, mais uma vez. Boa noite, Ronaldo. Sempre um prazer estar aqui. Me convide sempre. Boa noite, Fábio. Boa noite a você, telespectador. É um privilégio poder estar aqui num dia que a gente tem que comemorar, independente do resultado, do lado que você votou, torceu. É um dia de comemoração da democracia, né? Nós avançamos, tivemos um novo pleito eleitoral e viveremos um processo de transição que esperamos ser o mais saudável possível. A gente faz cumprimentos festivos a quem está celebrando a vitória do presidente Lula, e a gente faz aqui também aquele abraço solidário, porque o Brasil ficou dividido em dois, disso ninguém duvida. Há aqueles também que sentiram a tristeza de terem perdido a eleição, mas a vida do Brasil continua. Mas, senhores, eu hoje começo esse programa também, mais uma vez enfatizo, a gente está gravando nesta noite de quarta-feira, um feriado nacional, dia de finados, e um acontecimento hoje marcou o Brasil. Em pelo menos 17 estados, nós tivemos manifestações de pessoas em frente a quartéis generais, a tiros de guerra, a comandos militares. Sinto como um dever jornalístico também mencionar isso, uma vez que nem todas as emissoras do país ou a boa parte da grande mídia não fez este relato. E aqui em Brasília foi uma enorme manifestação, como no Rio de Janeiro, em algumas outras partes do Brasil, que inclusive vou pedir que a gente mostre aqui daqui a pouco algumas imagens também dessas manifestações em algumas regiões do nosso país, capitais do nosso país. E por que faço esse relato também? Vindo aqui para a sede da TV nesse instante, tive dificuldade finalzinho da tarde, de passar aqui pelo setor militar urbano, onde havia ali uma grande manifestação que já dura 2 dias e que há intenção de não se diminuir com essas manifestações. Eu também já quero fazer aqui, submeter aos senhores uma primeira reflexão sobre isso. A gente já começa esse programa sem ignorar este fato, porque é um fato também, não é? Como os senhores acompanharam nesta quarta-feira, essas manifestações Brasil afora, e vocês aqui de Brasília devem ter percebido também ao chegar aqui nas proximidades, não é, Fábio? Ronaldo e Gabriel, professor Gabriel, um grande saldo que a gente tem do segundo turno das eleições é que é uma eleição recheada de ineditismos. Nós vimos coisas que não tinha antes acontecido na nossa democracia, cumpre a nós o dever de analisar isso tudo. E no tocante às manifestações, a manifestação ela é um dever legítimo do cidadão.
O grande problema é quando esse dever ele acaba infringindo o direito do outro, né? E aí o que a gente observou foi algumas vias, muitas vias, né, foram interditadas e uma força muito grande do bolsonarismo que não sucumbiu pelo fato do Bolsonaro ter perdido a eleição. Aliás, essa eleição, ela foi uma diferença muito pequena, né? Você veja que 2 milhões de votos numa eleição presidencial é uma diferença muito curta. Então, uma análise que eu faço é que, assim, as manifestações, de modo geral, ela mostra que Bolsonaro, embora tenha perdido, ele ainda é forte, ainda tem uma força e a forma como ele vai dialogar com esses movimentos durante as próximas semanas está aí mostrando uma perspectiva das suas forças, que não apenas nos movimentos sociais, mas que elegeu 9 dos seus ministros no primeiro turno e depois o ministro Tarcísio em São Paulo, né, que é o maior estado da nossa nação. Então, isso prova que o bolsonarismo ainda está pujante. Eu aproveito nesse instante, você mencionou também ainda, falando das manifestações da quarta-feira, na mesma noite também da quarta-feira, o presidente Bolsonaro fez uma live na qual ele disse assim: eu quero fazer um apelo, desobstruam as rodovias. Isso não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Ele se referia às manifestações populares em frente aos quartéis, aos tiros de guerra, aos comandos e aquelas nas rodovias que têm trânsito obstruído. E ele realmente fez um apelo veemente aos caminhoneiros que estão obstruindo as rodovias, dizendo assim: protestem de outra forma e em outros locais, que isso é muito bem-vindo e faz parte da nossa democracia. Por favor, não pensem mal de mim, eu quero o bem de vocês. E aí, mais uma vez, enfatizou que as rodovias obstruídas não fazem parte da democracia e causam, inclusive, ele mencionou aqui, mal-estar, tiram também o direito de ir e vir e ainda atrapalham a economia do país. Gabriel. Bem, o primeiro ponto é discutir o termo legítimo, né? O que faz uma manifestação ser legítima? E o próprio presidente traz como uma repetição crônica dele das 4 linhas da Constituição. Ou seja, o referencial que a gente pode ter é que toda manifestação ela é legítima desde que esteja ancorada, amparada na lei. O outro fator importante é o desenvolvimento das formas de comunicação e que o presidente também coloca nesse pronunciamento, que elas são espontâneas. Se a gente resgatar a eleição a qual o Aécio Neves perdeu, que por sinal foi uma diferença do dobro da atual, então já é muito mais tenso nessa, mas a gente tem um movimento hoje orgânico da sociedade de forma que ela consegue se organizar. Não posso dizer que é maioria, nós não temos nenhum dado para dizer que isso representa, de fato, todos os eleitores do Bolsonaro, mas a gente consegue ver que a insatisfação na derrota vai se tornar algo praxe da possibilidade da manifestação. E isso é muito bom, esse é um novo ganho para a democracia brasileira, né? Se ela se manter na linha dessa legitimidade, né, nós vamos ter um clamor para a construção da oposição. E esse vai ser um fator novo de desenho institucional no Brasil. O desenho da oposição ao governo sempre foi um desenho um pouco frágil no Brasil. Por causa do nosso pluripartidarismo, nós temos um bloco que compõe a base do governo, mas tem uma pulverização de partidos que compõem a oposição. Só que a maioria desses partidos no desenho institucional do Brasil se comportam com o chamado centrão. Talvez não seja o nome mais adequado, mas é o nome como se vem ventilado sempre pela imprensa. O que acontece agora é que a existência dessa pressão popular achata o tamanho do centrão. Ou seja, o centrão ele continua sendo relevante, mas esses derrotados da eleição, eles não ficaram desapadrinhados. O movimento bolsonarista, o movimento de direita, pode até que o Bolsonaro não continue sendo o líder de fato,
mas continua existindo um eixo. E tendo esse eixo, sedimenta o papel da oposição. Então, o país ganhou muito com isso, fazendo com que essas manifestações dê resguardo aos parlamentares eleitos de se manterem na posição a qual eles foram eleitos e não convidados a tentar atravessar a ponte. Eu gosto sempre de trazer um paralelo muito importante que o Churchill, ele mandou tirar no parlamento a coluna do meio, as fileiras do meio, porque se a pessoa mudasse de partido, teria que passar, nas palavras dele, pelo corredor da vergonha. Só que o corredor da vergonha nunca existiu no Brasil porque nunca houve essa sedimentação do que seria a posição de oposição. E agora a gente passa a ter isso de forma muito clara. Eu acho que você traz aqui é extremamente relevante, porque é muito natural, depois de uma eleição, ela aconteça onde quer que aconteça, no município, no estado ou no Brasil todo. Quando acaba, grande parte dos parlamentares eleitos já pendem para o lado vitorioso maior do executivo. Não, isso acontece no município, no estado e na federação nacional. E o que você traz é extremamente relevante. Movimentos assim, eles realmente fortalecem as bandeiras daqueles que foram eleitos com aquelas bandeiras, né? Agora, deu para captar, Fábio, quais são os argumentos dessas manifestações agora? Os caminhoneiros, a gente viu já desde o começo a insatisfação com a eleição do ex-presidente Lula. Mas as manifestações que a gente está acompanhando agora e que já vem da terça-feira, da quarta-feira, e que disseram que não vão parar, vão continuar em frente a quartéis generais, a tiros de guerra, comandos gerais do Exército. O que elas estão reivindicando ali? O que deu para ver, enxergar de todo esse movimento, que são gritos, em primeiro momento, falando de possíveis injustiças durante o processo eleitoral e, por isso, seria até legítimo uma intervenção militar ou coisa desse gênero. Então, são ecos de pessoas e de grupos que estão insatisfeitos com o resultado eleitoral e a forma como ela foi conduzida. Veja que o grupo bolsonarista, ele, há uma semana antes do pleito, ele já reivindicava a questão das inserções em algumas rádios do Nordeste, né? Então, essas narrativas, elas estão sendo encadeadas sob a perspectiva de contestação do resultado da eleição. E ainda a expectativa de um relatório por parte de uma comissão do Exército, não é isso? Sobre as eleições primeiro e segundo turno. Com certeza. Todo esses gritos, né, todos esses ecos, eles dão um tom de que a eleição pode não ter sido tão justa, né? Então, mas assim, de forma geral, existe as instituições que se posicionaram e o próprio presidente endossou que a manifestação ela é justa, desde que não prejudique a economia, desde que não prejudique o direito das pessoas. Então, o que a gente observa depois dessas 45 horas de silêncio do presidente Bolsonaro é que, diferente do que se pensa, que o ditado popular diz que quem cala consente, né? Mas o silêncio na política, no caso da perspectiva do bolsonarista, ele foi um momento em que ele recrudesceu esses movimentos, embora a gente não se saiba se há uma vinculação direta. O presidente afirma que são grupos isolados, né, mas que demonstra aí a força do bolsonarismo. E agora, quando ele vem e fala que convida esses manifestantes a deixarem as rodovias, continuar sim as manifestações, mas de forma pacífica, ordeira, sem gerar prejuízo para as pessoas. Então, ele está dando uma resposta para o cidadão de que, de modo geral, ele vai continuar caminhando dentro das 4 linhas da Constituição, como ele E eu vou trazer aqui também ainda um outro trecho da fala do presidente na noite de quarta-feira, na live que ele fez, que diz assim: sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado e triste quanto vocês, mas precisa ter a cabeça no lugar. Palavras do presidente na live da quarta-feira. Vamos mudar a página agora, então?
Então, já quero convidar vocês, assim como você de casa também, vamos olhar para o painel aqui agora e analisar o resultado das eleições no último domingo. A gente vai ver aqui, olha... Gente, nós tivemos uma eleição realmente, como vocês disseram, inédita, com um resultado que foi apertadíssimo. E nós tivemos Luiz Inácio Lula da Silva com 50,9% dos votos e Bolsonaro 49,1% dos votos. Isto aqui corresponde ao seguinte: Lula teve 60.345.999 votos. Bolsonaro teve 58.206.354 votos. A diferença ficou na casa de 2.139.645 votos. Além dos números, por que a gente pode considerar esta eleição histórica? Quais são, além do ineditismo de tantas coisas que a gente está vendo aqui? Mas, por exemplo, nós que estamos todos aqui, a equipe que está trabalhando, você que está em casa, nós estamos vivendo realmente um momento histórico com H maiúsculo, vocês concordam? Eu concordo plenamente, porque, primeiro, nós temos o primeiro presidente não reeleito. Isso já sinaliza um maior amadurecimento da democracia, né? A democracia, ela coloca-se na perspectiva da renovação em qualquer pleno, não apenas uma chancela de concorda ou não concorda, como historicamente parecia vir no país. Isso pode até trazer agora uma posterior reflexão de sistema de governo, né? Isso, talvez por ser a primeira falha de reeleição, no âmbito nacional, talvez de fato agora possa ser de fato contestada a regra da reeleição. Então, e até do presidencialismo, porque já tem projeto ali na primeira gaveta quanto a questões de parlamentarismo. Essa é uma discussão bem ampla para a ciência política, né? E para variar, as coisas no Brasil são sempre um pouquinho mais diferentes do que no resto do mundo, né? A gente sempre usa a brincadeira na analogia da jabuticaba, mas, de fato, o nosso presidencialismo ele é muito peculiar, então, assim, a gente não consegue enquadrar ele dentro de um modelo muito claro. A gente tem muito mais elementos de um parlamentarismo do que de um presidencialismo, mas, ao mesmo tempo, a gente reverbera a ideia do presidencialismo em todas as instâncias. Por exemplo, o nosso parlamento é presidencialista, o que não faz quase sentido nenhum você dizer que o parlamento é gerido dentro de um sistema presidencialista, né? Mas isso também traz elementos da cultura que também são bons em outros aspectos. O presidencialismo, diferente de um parlamentarismo ou qualquer outro modelo, talvez seja o mais estável dos modelos possíveis dentro de uma democracia, porque você estabelece um governo e que ele tem um período determinado, enquanto nos outros modelos a gente correria o risco de ter um governo caindo aos sabores das situações externas. E considerando que nós também somos um país com uma grande representação partidária, né? Se não somos o maior, estamos com certeza no top das maiores representações partidárias, um sistema diferente do presidencialismo geraria uma estabilidade institucional gigantesca. Então, o sistema presidencialista à brasileira, né, a nossa jabuticaba, ela é bastante eficiente, né? Ela tem seus custos, mas ela é bem eficiente. E esse é o grande ineditismo dessa eleição. O presidente Lula foi eleito e é a primeira vez que temos um presidente eleito, de fato, sem maioria no Congresso. Então, o exercício da construção do governo vai ser feito em junção com o parlamento. Né? Não é que o Lula não vai conseguir avançar suas pautas dentro do Congresso. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse tema aí, que é a questão das pautas do novo governo diante do atual Congresso também, tá? Mas vamos chegar lá. O Fábio, pois não. Eu queria só complementar aqui, o professor Gabriel tocou em alguns pontos que eu acho relevante a gente contribuir aqui junto. Falando dessa história com H maiúsculo, falando desse ineditismo, o presidente Lula tem uma frase que ficou icônica, que ele nunca antes na história desse país um torneiro mecânico chegou à presidência e tal.
E nunca antes na história desse país nós vimos várias coisas, a exemplo disso que o professor Gabriel tão bem colocou, que é a primeira vez que você tem, após o Instituto da Reeleição em 2007, em 97, desculpa, você tem aí um presidente que não consegue se reeleger, mas também nós temos pela primeira vez, após a redemocratização, um presidente retornar ao poder a não ser pela reeleição. Entendeu? Então, é a primeira vez que alguém retorna ao poder após, a não ser pela reeleição. Esse é um ineditismo. E aí, um outro ineditismo que vem aqui dialogar com os dados apresentados. Uma coisa muito nova que aconteceu, Ronaldo, é que o índice de abstenção ele regrediu no segundo turno. Historicamente, o que acontece? A abstenção ela costuma ser um pouquinho maior no segundo turno. Porque as pessoas, não vou lá votar, são uma infinidade de motivos que levam à abstenção. Olha, e aí, nesse caso, a abstenção ela regrediu de 20,9% foi para 20,6% no segundo turno. Isso é algo inédito e faz essa história, essa condição de eleição ainda mais histórica. eu poderia até avançar e puxar um pouquinho mais de vocês nessa questão de coisas históricas e inéditas que aconteceram, que eu acho que não pode fugir da nossa visão de Brasil. O papel da imprensa nesta eleição deve ser muito bem analisado, questionado em muitos casos, e o papel do judiciário também. Seria uma falha também muito grande não se relatar isto. A imprensa e o judiciário tiveram um papel que deve ser analisado sob todos os aspectos neste processo eleitoral de 2022, não é? Uma palavra rápida sobre isso? Eu acho o primeiro ponto, imprensa, né? No aspecto da imprensa, a gente teve um certo afastamento da percepção da imparcialidade da imprensa. E talvez isso tenha mudado na percepção e não no fato. Talvez a imprensa sempre tenha se comportado de tal forma, só que agora nós tivemos uma impressão mais latente. Mais clara, né? Isso também se deve ao fato de vivermos a era da comunicação digital, da gente viver uma era de pulverização de informação, o que fez com que a gente tivesse uma percepção maior. Não consigo cravar se foi exatamente só isso, mas é difícil, pelo nosso empirismo de Brasil, achar que a imprensa não sempre influenciou na escolha do cidadão para os seus cargos eletivos, né? Rapidamente também sobre o judiciário. Eu apenas faço aqui um acréscimo a tudo isso. Nesta eleição, nós vimos algo que acontece nos Estados Unidos como nunca tínhamos visto aqui no Brasil. A imprensa adotou um lado. Isto acho que ficou muito claro, não é? Naturalmente, aliás, dado esse momento histórico que a gente viveu, eles viram até como nicho de mercado, né? Ficou bem interessante. Tem coisas que a gente começa a ver pela polarização política que fica interessante. Por exemplo, você pode ir nas ruas e tipicamente você vê bares que usam bandeiras de times de futebol para ser o bar daquele time. E isso era uma estratégia de marketing para aquele bar. E eu andando na cidade, eu vi um bar com a bandeira de partido político. Sim. Ou seja, quando eu olho para um dado desse, realmente é muito mais interessante estar de um lado ou de outro para atingir um público, mesmo que não tenha a ver com política, e assim eu reverberar como estratégia de marketing. Então, é importante que a gente veja que virou um elemento importante para captar assinante, para ter audiência. O fato que a gente deve pensar é talvez essa comunicação ficar mais clara para o cidadão, né? Você conduzir as matérias, o trabalho jornalístico para um lado, sem ter o selo dizendo, olha, nós acreditamos nesse lado, e não é demonizando um lado ou outro, né? Mas dizer, uma opção, eu acho que esse é um candidato que vai ser melhor, seja para mim ou para minha emissora, né?
isso é importante ficar claro para o cidadão dele observar, olha, essa é uma fonte jornalística que tem um certo viés. Apesar de toda a isenção que a gente tenta buscar dentro da ciência política, a gente não consegue se afastar do cidadão. Eu só questionaria em tudo isso onde é que fica o compromisso com a imparcialidade, que é uma regra de ouro da imprensa. É por isso que puxei esse assunto aqui à tona, porque para mim, nessas últimas eleições agora, o compromisso com a imparcialidade foi colocado debaixo ou dentro de um baú. Não é? Em determinados veículos de comunicação, seja de um lado, seja de outro. Não é? Fábio, o que você pensa? Com certeza, o que a gente espera da imprensa é que essa imprensa seja livre, mas que ela haja de forma adequada com a lei, entregando fatos e deixando a construção da opinião por parte do cidadão. Né? Esse é o bacana da democracia. Mas o que a gente viu nessas eleições, e hoje, olhando assim, de forma mais fria, a gente vê que houve um avanço, houve um cruzar de linhas que não é típico da imprensa. Né? Não é típico, ou não deveria ser. Quando o professor Gabriel coloca que seria interessante alguém por seu lado, mas apresentar e mostrar para o telespectador, olha, eu tenho um lado. Né? Se eu chego e apresento isso, eu estou dando a ele a oportunidade de mudar de canal. Ou tipo, eu não concordo com isso aqui. Mas quando eu conduzo a informação de forma a alienar, aí ela é prejudicial. Na verdade, o que acontece nos Estados Unidos é isso, né? Um determinado veículo diz, eu tenho um lado, mas ele não deve fugir do compromisso da imparcialidade, embora ele tenha manifestadamente dito de que lado está. Justamente, para mim, quem fez uma leitura da imprensa nesse pleito eleitoral aí, viu coisas que quem é acostumado com jornalismo equilibrado realmente percebeu que destoou uma distorção bastante grande. Não é? A gente não falou do judiciário também, porque há coisas questionáveis demais na atuação do judiciário. Vamos deixar para o próximo bloco, porque esse aqui já está se esgotando agora, assim como a gente vai deixar também, e eu já quero aqui antecipar os meus cumprimentos a todos os governadores eleitos neste segundo turno. Já já a gente vai fazer menção a cada um deles em seus estados respectivos, analisar alguns desses nomes aqui que foram eleitos, casos particulares também, daqui a pouquinho, na sequência do nosso programa de hoje. Eleições 2022 é o tema do nosso programa de hoje e também a atualização política, os últimos acontecimentos. Daqui a pouco a gente vai falar já sobre todas não entenda mal, as especulações quanto à formação do novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu terceiro mandato como presidente da República. Mas antes, agora, a gente tinha terminado o último bloco fazendo uma análise aqui da atuação da imprensa, da atuação do judiciário. Faltou a gente fazer uma reflexão sobre a atuação do judiciário. Fábio, começo com você. Como é que você analisou também neste pleito eleitoral? Olha só, Ronaldo, o judiciário ele teve um papel importante e, às vezes, por alguns, questionável. Olha só, num ambiente de polarização, é natural que os ânimos estejam muito exaltados, de ambos os lados. Né? E a missão do judiciário nessas eleições foi trazer os dois candidatos, os dois presidenciáveis, com seus grupos, para o cumprimento da lei. Né? Então, a gente viu uma atuação muito forte no que diz respeito à produção de fake news, que é algo que não é de hoje, né? Que a gente vê aí, trazendo direitos de respostas, questões de inserções e tudo. Mas uma coisa que causou uma certa estranheza foi um certo ativismo do judiciário quando ele quis antecipar algumas ações. Olha só, o judiciário, ele funciona de forma que ele é consultado. Então, se o professor Gabriel, se eu faço alguma coisa e que vai atingir o professor Gabriel, ele vai acionar a justiça dizendo, olha, o professor Fábio agiu dessa forma e isso destoa da lei e eu estou aqui reivindicando o meu direito. Veja que o judiciário, ele não tem a função de agir de forma antecipada. Antes que você faça tal coisa, está aqui a sentença. A impressão é a seguinte, o judiciário queria fazer parte do jogo.
quando ele só deveria fazer parte do jogo se fosse chamado para entrar em campo. Pois é. É isso? É mais ou menos isso, né? E então isso causou uma certa estranheza, causou um certo incômodo nessa questão de que algumas decisões foram adiantadas, né? Mas a gente ressalva aqui que durante toda a atuação do judiciário, a gente viu uma busca pelo um jogo democrático que respeitasse o cidadão, tentando trazer a moralidade para esse jogo. Mas, em alguns pontos, houve excesso. Né? Eu estou aqui para questionar bastante vocês e, por favor, fiquem muito à vontade. A mentira sempre aconteceu em época de eleição. O candidato sempre inventou mentira contra outro. Grupos partidários sempre inventaram mentiras. Quem vive no interior agora, você na sua cidade, no seu município, você sabe que o que a gente viu agora, o festival de mentiras que a gente viu agora, de um lado e de outro, acontece aí toda eleição municipal. É ou não é? Lamentavelmente, dá até em muitas mortes, não é? Por causa dos ânimos que ficam tão acirrados. Agora, nessa eleição, a gente viu que parece que valia tudo para combater a mentira. Essa impressão que parece que se passou, vale tudo. Até, por exemplo, se fazer aquilo que não sou chamado a fazer. Agir mesmo quando não sou chamado. Até, por exemplo, olha, nós somos terminantemente contra a censura. Mas, neste caso, a gente abre uma exceção. Houve esse questionamento, não houve? Exato, Ronaldo. Eu acho que, como cientista político, eu estou muito mais preocupado com o desenho institucional do que com a decisão do judiciário. Né? Aliás, eu não tenho nem qualificação para discutir as decisões do STF ou do TSE. Mas o que eu vejo primeiro ponto ressaltando o que o professor Fábio falou, a inércia do judiciário é preceito fundante para a tripartição de poderes. O judiciário não representa a população, ou seja, ele é o defensor da Constituição. Quem representa a população é o Congresso e quem executa a atividade da política pública é o Poder Executivo. Então, eu preciso que ele se torne inerte para que a população reverbere a sua vontade do que vai ser feito. E nessa dicotomia de opiniões diferentes, se algo extrapola os limites constitucionais e da lei, é que se provoca o judiciário. Ou seja, no primeiro momento eu só posso falar isso. O judiciário não deve agir de forma nenhuma, de forma preventiva. Isso fere o desenho institucional, realmente isso cria um período que a gente pode chamar até de regras de exceção. O segundo fator que é muito importante para a gente é a gente observar que a luta contra as fake news, contra as acusações falsas, elas têm um lado positivo, porque é principiológico a gente querer que a disputa eleitoral seja fundada em verdades. Mas, pelo desenho institucional, e volto como cientista social, eu tenho que voltar para o desenho institucional, a nossa eleição é majoritária de 2 turnos. E sistemas majoritários de 2 turnos levam à polarização. Quando eu levo à polarização, a diferença não são grandes ideias. Normalmente, sistemas polarizados são conduzidos por desacreditar o outro. Ou seja, a comunicação política em todo o sistema polarizado, você pode olhar nos Estados Unidos que é polarizado, é muito mais focada em dizer que o outro candidato não é adequado do que dizer o que são as minhas propostas boas para essa sociedade, para esse país. E a gente viu isso no primeiro turno, porque o reflexo da polarização também já entra no primeiro turno, né? A gente teve alguns candidatos tentando construir a terceira via focados nessa ideia. Eu tenho ideias, eu tenho propostas, mas quem foi para o segundo turno foram aqueles que estavam focados na personificação. E no segundo turno era natural que tivesse essa polarização de acusações. Então, se o nosso desenho institucional leva para isso, eu tenho que ter muita ressalva sobre ter um controle sobre as fake news. Por quê? Porque existe o que é notícia, e aí segue a regra de ouro da imprensa, como você colocou, o que é notícia, não tem inversão, mas a interpretação da notícia pode variar bastante. E aí é pior do que uma censura, eu vou ter alguém avaliando a opinião. A censura, se tiver em cima de algo que feriu a regra, a lei, tem o direito de resposta, tem outros caminhos jurídicos para serem acusados. Agora, quando a opinião começa a ser
questionada, aí a gente está num nível de censura que é muito ruim, e é ruim, inclusive, para o próprio desenho institucional como um todo. Né? Um presidente da República eleito, ele vai ter que emitir opiniões para reverberar no Congresso para gerar política pública. Se ele falar algo que o judiciário, que não é mais inerte, ou pelo menos nessa eleição aparentemente não foi inerte, dizer que não, você não pode nem emitir essa opinião. Nós vamos ter uma paralisia decisória no país. E isso sim é muito sério, é muito grave. Eu quero agora voltar aqui a uma outra, ou melhor, sem sair dessa questão, mas passar para uma outra. A gente percebeu, nesses últimos anos, um crescente, vou usar um bom termo, protagonismo do judiciário. Isto continuará acontecendo com o novo governo que chega? Ou vocês acham que o judiciário vai agora, ele mesmo por si só, voltar à sua inércia natural? Ronaldo, eu acredito que assim, essa questão da judicialização da política e o inverso também, politização da justiça, não é um fato novo. Tá? Isso já acontecia antes do governo Bolsonaro e ele é uma consequência do nosso desenho institucional. Né? Ele vai continuar acontecendo. Os ministros, eles são indicados pela via política e assim o judiciário ele tem uma certa ingerência e depende a forma como ele conduz para que essa judicialização aconteça, né? Então nós não estamos falando aqui de algo novo, peculiar que começou no governo Bolsonaro, já existia. Eu acredito que os ânimos eles ficaram um pouquinho mais atritados durante o governo Bolsonaro por uma questão de ativismo desse próprio governo e também por você ter uma gama de ministros que não foram indicados pelo aquele governo, né? Então é natural que esses ânimos estejam um pouco mais exaltados, mas sem sombra de dúvidas a pauta de politização e judicialização ela é antiga e vai continuar acontecendo. Muito bem. Podemos mudar de assunto? Então quero agora convidar vocês e quero convidar quem está em casa agora a fazermos uma viagem pelo nosso país, analisando agora as eleições de 12 governadores. A gente começa pela região Nordeste, vamos agora até o estado da Bahia. Nós tivemos lá na Bahia a eleição do Jerônimo, candidato do PT, um domínio total do PT nas últimas décadas lá na Bahia. Jerônimo com 52,79% e o ACM Neto com 47,21%. Algum destaque aí nesta eleição lá da Bahia? Alguém? A eleição da Bahia tem um fator muito peculiar, que a polarização nacional não reverberou na Bahia, né? O ACM fez questão de ser um candidato independente, não quis fazer acertou ou errou nisso? Bem, depois que acontecem as coisas, a gente começa a achar que as coisas são mais óbvias. Não sei se antes de acontecer essa decisão seria mais fácil, mas considerando que a diferença deles também é uma diferença pequena, 5 pontos percentuais é uma diferença pequena para uma eleição, talvez ele poderia ter agariado mais votos buscando o apoio do bolsonarismo. Agora, a gente também não pode saber se justamente por um sentimento já em oposição ao PT, né, à estrutura do Lula, ele já não teria esses votos, eles já estariam computados dentro desses 47%. Agora, um fator realmente que as gestões do PT na Bahia já têm conseguido êxito de forma sistemática, né? Esse já é o terceiro governador consecutivo, né? Com reeleição. Com reeleição. Então, é absolutamente hegemônico e tanto que a maior diferença de votação, de votos nominais, não percentuais, da eleição do Lula foi no estado da Bahia. Muito bem. Vamos agora para o estado de Pernambuco. Lá a gente teve a Raquel Lira, do PSDB. Vou pedir até a nossa equipe que seja um pouquinho mais veloz quando a gente começar já aqui nesses quadros. A Raquel Lira, do PSDB, com 58,7% dos votos. E a Marília Arraes, do Solidariedade, com 41,3%. Ali a gente teve uma virada, não é? A Marília Arraes estava em primeiro no primeiro turno, chegou em primeiro, e a Raquel virou
alguma observação aí nesse caso de Pernambuco? Uma questão é que, normalmente, o que se espera do segundo turno é uma reafirmação daquilo, da tendência, né? E quando se tem esse processo de virada, e principalmente avaliando aqui a força, né, da família Reis no Estado e tal, foi algo assim que eu acredito não tão esperado, né? Essa virada. E essa foi uma eleição digna de fazerem um filme, né? Porque a candidata Marília concorreu o pleito todo grávida, então foi bem difícil para ela. A Raquel Lira perdeu o marido no dia do primeiro turno. Exatamente, né? O que provavelmente fez ela agariar mais alguns votos. Uma eleição que retirou a hegemonia do PSB no Estado, né? O PSB já vinha com vários governos seguidos, então eles não conseguiram ir para o segundo turno. Então, assim, daria para fazer um filme, uma série bem marcante sobre essa eleição. Ela foi bem atípica e também com um fator muito importante, dado o tamanho que o PSDB encolheu, essa é uma vitória muito emblemática para o PSDB. O PSDB agora consegue ter um estado importante dentro da federação, né, o segundo maior estado do Nordeste, então eles começam a ter um espaço de se reorganizar. Vale fazer constar aqui que a presença da mulher na política, ela é ainda bastante restrita. A política, ela é altamente machista, masculinizada. E você chegar num segundo turno no qual as candidatas, né, são do sexo feminino, isso é algo muito novo para o Estado e também para o Brasil, né? A gente sabe que os candidatos, principalmente ao executivo, a proporção da taxa masculina é muito maior, né? Quanto mais você caminha para o executivo e quanto maior esse cargo, mais difícil de se ver mulher aí. Então, isso é um fator muito positivo para a nossa democracia. Não? Vamos partir para o estado da Paraíba. Lá na Paraíba, João Azevedo ficou com 52,51% e o Pedro Lima, do PSDB, que é o Pedro Cunha, filho do senador lá na Bahia, não me lembro agora, não me chega o nome aqui agora, mas vamos lá, ficou com 47,49%. João Azevedo reeleito lá na Paraíba. Cássio Cunha Lima, lembrei agora o nome do pai do Pedro Cunha Lima. Vamos agora para o próximo estado, Alagoas. Eu acho que aqui merece um comentário também, lá a eleição de Alagoas, que foi também, acho que merece um filme também, viu? Com certeza. O Gabriel. O Paulo Dantas, do MDB, foi eleito com 52,33% e o Rodrigo Cunha, do União, ficou com 47,67%. Por que merece um filme também? Vamos explicar isso aí. Eu acho essa uma eleição bem emblemática porque ela representa a briga de duas oligarquias que estão em âmbito nacional, também polarizadas, mas com um quê de independente, né? A gente pode trocar os nomes para facilitar o entendimento para quem não é de Alagoas, como se fosse o grupo do Renan Calheiros contra o grupo do Arthur Lira. Então, a gente vê uma representação muito forte em âmbito nacional, mesmo não estando na polarização estrita que seria do bolsonarismo contra o Lula. Eles têm lado, eles apoiaram, de certa forma, cada um dos lados, mas você vê que a política de Alagoas ela é muito mais acirrada do que a de âmbito nacional. Essa eleição teve essa peculiaridade, diferente das outras, de que normalmente o âmbito nacional estava indicando os caminhos dos estados. E em Alagoas esse fator de inversão não aconteceu, foi exatamente o contrário, né? O reflexo da votação em Alagoas foi o reflexo da disputa local que levou os votos no âmbito nacional. E a mim um outro aspecto que chama a atenção é que a eleição lá também virou um caso de polícia, não é? Porque o governador eleito, Paulo Dantas, foi acusado com fortíssimos indícios e a Polícia Federal e tantas coisas com indícios de corrupção, quando no mandato de deputado estadual, lá na Assembleia Legislativa, e afastado do governo às vésperas do segundo turno, 3 dias antes, se não me engano, Gilmar Mendes o libera a voltar novamente para o governo, e mesmo assim, com uma declaração contrária do próprio pai dele, gravando 2 vídeos, um no primeiro turno e um no segundo, dizendo que não votasse no filho, não é? E mesmo assim o povo votou.
Então, é daqueles casos que a gente não sabe o que pensar, né, Fábio? Aí cabe um ponto de reflexão, né? A nossa política, ela, principalmente quando a gente vai para os estados, ela ainda é bastante personalista. Então, a força da família, da figura do candidato ainda tem muito valor. E como o professor Gabriel pontuou, por se tratar do União e do MDB, são partidos que não expressam uma oposição clara. Eles militam em trincheiras muito parecidas, né? Então, isso faz com que o eleitor, o raciocínio direto do eleitor, não seja da bandeira partidária ou das causas, mas olhar para a figura personalística daquele candidato. E isso pode, mesmo com esses escândalos, com todas essas questões, o fator personal, de personalidade, reverberou mais. Muito bem, vamos para Sergipe, já está aqui a tela. Fábio Mitidieri com 51,7% dos votos, e em segundo ficou Rogério Carvalho, que é senador do PT, com 48,3%. Fábio é deputado atual, deputado federal. Vamos pular já para o próximo estado também? Rondônia. Lá em Rondônia a gente teve a eleição do coronel Marcos Rocha, do União, com 52,47% dos votos, e o senador Marcos Rogério, do PL, ficou com 47,53%. Vai continuar o mandato dele aqui no Senado. No estado do Amazonas, agora a gente já vai acelerando também, a gente teve a reeleição do governador Wilson Lima, do União, com 56,65% dos votos, e o senador Eduardo Braga ficou em segundo, com 43,35% dos votos. Volta também para o Senado, Eduardo Braga. Acho que volta, né? Sim, continua o mandato. Agora vamos para a região centro-oeste. Nós tivemos um único estado com segundo turno, que foi o estado de Mato Grosso do Sul. Eduardo Riedel, do PSDB, ganhou a eleição, 56,9%, e o Capitão Contar, do PRTB, ficou com 43,1% dos votos. Se tiver algo que chame a atenção que vocês queiram falar, me digam. Eu agora vou chegar num estado que certamente a gente vai comentar, viu? Vamos para a região sudeste do Brasil. Ali nós tivemos a eleição do Tarcísio de Freitas, do Republicanos, 55,27% dos votos, e Fernando Haddad, do PT, ficou com 44,73% dos votos. Eleição em São Paulo. Tem que comentar porque realmente é a locomotiva do país, né? Essa aí precisa de uma reflexão, e essa é uma das reflexões que mostra que Bolsonaro, embora tenha perdido, o bolsonarismo ainda tem força. O PT foi capaz de segurar e ser vitorioso nessa campanha, mas ainda assim Bolsonaro sai fortalecido quando ele pega um dos seus principais ministros, assim, uma revelação. Tarcísio foi uma revelação dentro do governo Bolsonaro, e sai numa disputa em São Paulo e vencendo o Haddad em primeiro e segundo turno, né? Então, e fazendo senador. E fazendo muitos senadores, né? E olha só, uma coisa que a gente tem que constar, as pesquisas, elas erraram muito, né, no primeiro turno, um pouco menos agora no segundo turno, mas o Tarcísio, ele conseguiu superar muito aquilo que as pesquisas apontavam, né? Tinha pesquisa lá no primeiro turno que falava que o Haddad ia ganhar em primeiro turno, né? E quando vê... E outras que mostravam até o Tarcísio empatado com o Rodrigo, com possibilidade do Rodrigo passar. Pois é. E aí foi uma surpresa muito grande, porque ele teve mais do que o dobro do que as pesquisas indicavam, e depois se torna vitorioso no maior estado do país, e já mostrou, embora seja de um grupo oposto, né, já mostrou, já na sua fala, uma abertura de diálogo com o presidente Lula para continuar o crescimento do país. Essa foi a mensagem que ele deixou. A mensagem que ele deixou foi de união, embora ele venha de um grupo totalmente diferente do PT. Né? Gabriel, Tarcísio eleito em São Paulo, fazendo um forte governo, um bom governo,
e ele tem condições para isso, tem capacidade para isso, se torna um grande nome da política futura do Brasil, né? Ah, com certeza. O Tarcísio, além dos resultados que ele já conseguiu mostrar, e diga-se de passagem, se conseguiu muito pela interlocução com o Congresso. Ele conseguiu ser um ministro da infraestrutura basicamente sem recurso, né? Ele fez quase tudo em parcerias, né? Então ele foi pulverizando. Então, se ele conseguir ampliar os resultados de São Paulo, apesar de, nessa linha de não usar recursos próprios, né, recursos do Caixa, ele vai mostrar um novo modelo de gestão que talvez tenha resultados que a tradição da gestão pública no Brasil ainda não tenha visto. E para ele vai ser um bom desafio, porque ele trabalhou sem recursos e trabalhou bem. Ele agora vai trabalhar com recursos, vai ser uma diferença para ele fazer grandes coisas com recursos, mas utilizando-se também de estruturas que ele utilizou no Ministério sem recursos, isto é, ele pode unir ali duas potências de forças, o recurso que ele tem e a iniciativa privada, né? Tem chance de se tornar bem mais eficiente. Bem sucedido. E o Tarcísio ainda tem um fator muito relevante dentro da composição do novo cenário, que é o fato dele estar no Republicanos, né, que apesar de ser um partido de primeira ordem de alinhamento com o bolsonarismo, o vice-presidente do Lula, nas 2 vezes passadas, era do Republicanos. Ou seja, talvez essa ponte de interlocução com o governo federal já esteja sendo criada, né? Ele não precisa nem fazer esse esforço para gerar essa proximidade, até porque, dada a proporção do Estado de São Paulo, por mais que o governador seja um governador de oposição, o presidente da República não consegue fechar os olhos para esse Estado, né? Ele vai ter que ter um cuidado. Um outro fator também muito importante dessa decisão é que o Fernando Haddad fez uma campanha de relevo, consolida-se como alternativa ao bolsonarismo dentro do Estado de São Paulo e provavelmente deve estar na lista dos eventuais ministros, né, do governo Lula. Então, essa polarização, se o Tarcísio não vier a tentar ser um candidato presidenciável, ela tende a ser repetida na disputa de São Paulo para a próxima eleição. Muito bem. Seguindo aqui, Estado do Espírito Santo, nós vamos lá. Renato Casagrande é uma força política ali, ele conseguiu ser reeleito, 53,8% dos votos, e o Manato, que aparecia inclusive nas pesquisas parecendo ter superado, um erro ali das pesquisas últimas também, viu? Porque o Manato ficou em segundo, 46,2% dos votos. E o último agora, Estado Sul do Brasil, a gente teve aqui, aliás, tem 2 estados ainda. A gente tem o Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul, sendo reeleito, do PSDB, 57,1%, e o Onyx Lorenzoni, do PL, 42,8%. Um comentário breve aqui sobre a eleição do Rio Grande do Sul. O Onyx Lorenzoni foi a aposta do Bolsonaro que não sucedeu, né? Ele tem um vínculo muito forte com o governo Bolsonaro, mas Eduardo Leite já era alguém que já tinha uma construção do capital político ali na região e que as pesquisas já indicavam que ele seria eleito, né? Então, foi uma tentativa, uma das poucas tentativas que não deu certo dos ministros do governo Bolsonaro. E dos ineditismos dessa eleição, primeiro governador reeleito no Rio Grande do Sul. E que foi reeleito também numa estratégia também absolutamente inédita. Ele foi um postulante a presidenciável, renunciou ao cargo para isso, não venceu a prévia no partido, aí voltou para concorrer à reeleição. Dá um filme também. O último estado agora que a gente tem para analisar, brevemente, é o estado de Santa Catarina. Jorginho Melo, senador, foi eleito governador com 70,6%, uma votação enorme, tal qual a votação de Bolsonaro no mesmo estado, e o Décio Lima, do PT, ficou com 29,3% dos votos. Eu vou sequestrar a fala de vocês agora, por causa do tempo desse bloco aqui, também a gente vai voltar daqui a pouquinho. Inclusive, quando voltarmos no próximo bloco, aí vamos analisar já agora os planos do novo governo Lula para o Brasil, nomes que já surgem aí como ministeriáveis do presidente Lula, e vamos fazer aqui rapidamente uma análise aí de como foram os resultados do estado, regiões, capitais, votações, essas coisas todas. Vai ficar para o próximo bloco, a gente volta já.
É sequência do nosso Além da Notícia da noite de hoje. Que bom que você está nos acompanhando aí. A gente está fazendo uma análise geral aqui, conversando sobre os temas importantes que marcaram este ano eleitoral aqui no Brasil. Olha, a gente vai agora para o último bloco do programa falar sobre os desafios do presidente Lula para o seu terceiro mandato. Há também as especulações dos ministeriáveis. Vamos lá, vou passar aqui, Gabriel. Analisando agora algumas questões. Por exemplo, os desafios do presidente Lula. Primeiro pronunciamento, ele adotou um tom pacificador ao afirmar que a partir de 1º de janeiro de 2023 irá governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras e não apenas para aqueles que votaram nele. Como a população e como um Congresso à direita poderá atender a esses anseios do presidente Lula? Bem, o discurso que ele fez, por mais que pareça ser um discurso à nação, não é um discurso à nação. É um discurso realmente aos players do mercado político, né? Aos dirigentes partidários, aos líderes de bancada. Esse foi um discurso focado para eles. Ele levantou a bola e disse, olha, você não esteve comigo, você esteve em outro projeto, mas eu estou abrindo a porta para conversar com vocês para a gente construir. Não tem nada de anormal dentro nisso, pelo contrário, isso está na linha da obviedade. A gente precisa realmente, qualquer presidente, ter uma interface com o Congresso de forma bem ampla, né? Todo presidente que tenta tensionar com o Congresso, ele está fadado a um insucesso. Então, ele comunicou a essas pessoas que ele está aberto a essa negociação. Quando ele comunica que está aberto a essa negociação, ele está dizendo que o governo ainda não está iniciado porque ele quer conversar com essas pessoas antes. Então, quando você tem um pronunciamento, por exemplo, da Gleisi Hoffmann dizendo que não tem divisão ministerial ainda, faz parte dessa mesma comunicação. Olha, não conversei ainda com as pessoas para poder dizer o que eu desejo ou não desejo fazer. Eu preciso ouvir aqueles que eu preciso atender, aqueles que eu preciso acomodar, para depois ter condições, de fato, de montar o meu governo. O presidente Bolsonaro elegeu 99 deputados no partido dele. O Centrão, a gente vê aqui, se fortaleceu também nessas eleições. Somando aí Centrão com o partido do presidente Bolsonaro, nós temos mais ou menos 230 deputados. O cenário da esquerda tem mais ou menos 124 deputados ali eleitos. Como é que o Lula vai conseguir negociar com este centrão aqui fortalecido, com o partido do presidente Bolsonaro, que tem pessoas ali, esse centro-direita aqui tem muitas convicções. O presidente Lula é bom de conversa. Ele conseguirá cooptar membros desse centrão? Olha, Ronaldo, já tem conversas acontecendo, né? Então, você vê aí uma proximidade maior buscando o apoio do PSD, União Brasil, e é natural que ele consiga cooptar, sim, apoios para formar aí uma maioria e conseguir governar. A gente não pode esquecer, Ronaldo, que o presidente Lula, ele é um cara com histórico na política e que tem trânsito no Congresso, né? Diferentemente da ex-presidente Dilma, que dava as costas para o Congresso, não sentava para conversar, ele é o cara que resolve a coisa na conversa, que chama os parlamentares para jogar bola, para fazer o churrasco, para fazer a festa junina. Então, a gente não pode desprezar essa qualidade do Lula, porque ela vai ser muito importante nessa construção desse novo desenho institucional para apoio dentro do Congresso. Gabriel, o que vai ser importante para isso? Um fator muito importante em todas as democracias e é hegemônico na ciência política é que às vezes você não tem o poder de fazer a política pública, mas existe um outro tipo de poder que é o poder de veto. A base em oposição ao presidente Lula, ela se solidifica com forte poder de veto. Mesmo que ele consiga agregar mais esses partidos ao centro, né, tem uma negociação até no varejo para tirar alguém de um lado do outro, esse bloco se solidifica no tamanho de conseguir travar as agendas. Ou seja, a gente não pode esperar
no governo Lula, né, a partir de 2023, que grandes medidas possam ser tomadas ou medidas que vão de frente a essas convicções colocadas por essa bancada conservadora colocada. Então, quando a gente entra nas discussões que polarizaram tanto a eleição, né, as discussões sobre os aspectos morais, etc. e tal, essas aí... Morais, ideológicos, entrou questão religiosa. Questão religiosa, dificilmente o Lula vai conseguir transpor essas medidas, né? Não quer dizer que essas pautas vão avançar, mas quer dizer que elas têm força para segurar as suas alterações. Ou seja, a gente tem uma manutenção do status quo no que é importante para o conservador. Esse é o resultado que as eleições colocam para o Congresso. Apesar de ter eleito um presidente progressista, o Congresso, sendo conservador, está estabelecido que não vai ter uma alteração de status quo contrário ao conservador. Agora, em relação à política pública específica, pautas econômicas, isso é mais factível de ser negociado e seria negociado com qualquer outro presidente. O custo de negociação, ele se tornou alto. Por quê? Porque para cooptar esses parlamentares, vai ser necessária uma negociação de forma muito ampla, principalmente no caso da Câmara dos Deputados, porque só o partido do presidente eleito agora com 99 deputados é maior do que toda a oposição consolidada dessa legislatura. Só o partido dele. Ou seja, aí se trouxer outros partidos com viés conservador, como por exemplo republicanos, se torna quase impeditivo conseguir passar uma emenda à Constituição. Se torna muito difícil isso. Então, a gente tem um parlamento que vai exercer, como nunca exerceu, o fator de veto player. O presidente vai continuar tendo iniciativas, grandes medidas da nação sempre vão vir do presidente da República, faz parte do nosso desenho institucional, mas o Congresso vai dizer, calma, né, vamos com calma que tem alguns assuntos que a gente não está disposto a tratar, já que não dá para tratar da forma que a gente quer, mas dessa forma a gente simplesmente não trata. Deixa eu trazer um outro assunto importante para vocês aqui. Estatais. A gente viu que foram nos governos do PT que tivemos os escândalos do Mensalão e do Petrolão, duas estatais fortes ali, Correios e Petrobras. As estatais continuarão sendo a tentação do PT, a maçã proibida e como é que o PT, que Lula agora vai lidar com as estatais? Lidará de forma diferente, elas voltaram a dar lucro agora no governo Bolsonaro, deixaram de ser deficitárias, saíram do vermelho e voltaram a dar lucro. A ideia do presidente Bolsonaro era privatizar mais algumas. Privatizou, por exemplo, a Eletrobras. E o PT, como será que vai lidar com isso? E o Congresso, como é que estará agindo também de acordo com as ações do governo Lula? Olha, Ronaldo, o PT ele tem muitos desafios à frente. E, sem sombra de dúvida, a relação com as estatais é um desses desafios. Por quê? Porque ele tem um status quo que ele precisa, no mínimo, conservá-lo. E sem contar que todo o histórico de escândalos de corrupção que circundaram essas estatais e mancharam a história do partido, a gestão do partido e relegou, inclusive, a prisão do presidente eleito Lula, agora, sem sombra de dúvidas, ele precisa ter um olhar atento à relação com essas estatais, porque é uma questão de responsabilização e manutenção. Eu acho que uma atenção no sentido de preservar a forma como ela está sendo apresentada hoje. A gente já vê aí, por exemplo, algumas das coisas que o governo está colocando como desafio, trazer uma redução, né, do gás de cozinha e tal. Então, essas manutenções de preço, ela vai ser tematizada e vai ter que tomar muito cuidado, porque no momento em que você tem que negociar demais, né, essas estatais vão estar como moeda de troca. Então, é claro que o PT vai ter que tomar muito cuidado para usar essas estatais e sabendo que isso pode custar caro.
Eu vou mudar de assunto aqui para a gente não perder o tempo desse último bloco de programa, tá, gente? Vamos lá. Plano de governo do presidente Lula apontava o quê? Propostas que focavam no combate à fome, à pobreza, volta de políticas públicas já conhecidas em governos petistas, como Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família. Isto tudo será bem viável já nesse começo de governo? Plenamente, porque eles nunca pararam, né? A gente teve alteração basicamente do nome dos programas, mas eles já estão em operação, então a gente vai ter um rebranding, né? Vão alterar a marca dos programas, mas vão continuar da forma que estão. O que a gente... Isto é, esses programas já estão indo bem, é isso? Eles existem e continuarão existindo. Então a gente vai ter esse rebranding agora, tentando resgatar as bandeiras, né, para gerar essa proximidade realmente do marketing do governo, mas o governo já existe, né? E são medidas já testadas, validadas e apoiadas tanto pela população quanto pelo mercado, né? Minha Casa Minha Vida foi um forte indutor de desenvolvimento e geração de empregos no país, porque alavancou o setor de construção civil. O que a gente pode esperar de tentativa de inovação é o foco das políticas públicas, né? O desenho é o mesmo, mas talvez uma região pode ter um benefício maior, alterar as faixas de renda para receber esse tal benefício, ampliar para outras. Lula defendeu a revogação do teto de gastos e também uma discussão sobre a legislação trabalhista, a revogação da legislação trabalhista aprovada no governo de Temer. Isto aqui o Congresso permitirá? O que vocês pensam? Então, Ronaldo, a revogação do teto de gastos, assim como a questão da lei trabalhista, são coisas que terão que ser tematizadas, né? E aí a gente tem que lembrar, colocar na conta aqui o seguinte: todos esses projetos que o governo Lula, todas essas promessas de entrega que ele fez e está fazendo, né? Ele tem um orçamento para fazer isso, né? E aí a discussão agora, nessa semana ainda, que já começa ali a Comissão Mista de Orçamento, né, CMO, é justamente como fazer para conseguir entregar o Auxílio Brasil de R$600, aumentar, né, a isenção do imposto de renda e também aumento para servidores. Então, todas essas questões, assim como as demais entregas, elas não são tão viáveis com a ótica desse orçamento. E, por isso, mexer no teto de gastos, se você quer realmente entregar essas promessas, vai ser uma necessidade, porque, pelo contrário, o orçamento, a questão da isenção do imposto de renda, ela tira uma cifra muito grande do orçamento, que já está limitado. Então, o teto ele vai ter que crescer, e aí cumpre saber se como é que vai ser essa relação com o Congresso para a tramitação desse processo. Vamos lá, mudando de assunto aqui, preciso ir mudando de pauta, viu, gente? O plano de governo do presidente Lula falava do combate ao uso predatório dos recursos naturais, e aí prometia fortalecimento da FUNAI, proteção da Amazônia e o combate a crimes ambientais. Mudará muito essa política ambiental no governo Lula? A crítica não é estrutural e nem dentro do desenho institucional. Nós temos, dado o Código Florestal, dado o marco legal que a gente construiu de proteção dos biomas, a legislação mais avançada do mundo. A crítica que o plano de governo do presidente Lula foi colocada foi em relação às pessoas, né? Quem eu vou colocar no comando dessas organizações, porque na visão colocada por eles são pessoas no governo Bolsonaro não comprometidas com o cumprimento estrito da lei. Então não tem a ver com um novo desenho da legislação, mas sim tem a ver com a visão do cumprimento dessa lei ou não. Então, a expectativa que a gente cria é que, de fato, a gente não vai ter grandes mudanças em território nacional do que está acontecendo. Mas, por outro lado, sobre um aspecto de repercussão internacional e talvez na capacidade de arrecadação de recursos, né, desses fundos soberanos sobre crédito de carbono, etc. e tal, a gente vai ter uma condição de ter um marketing melhor.
né? Então, eles vão se estruturar nessa capacidade de tentar agariar, não estritamente pelo Estado, mas talvez por organizações de terceiro setor, aumentando a volta da participação popular, né? Voltando a ter os conselhos de governo, para que possa gerar essa forma de trazer a execução do resultado da política pública sem efetivamente fazer a política pública de forma diferente. Acusações contra o plano de governo do presidente Lula, que era desmilitarização da polícia e o desarmamento da população. Como implementar isto aqui com o Congresso que é conservador e centro-direita? Conforme o professor Gabriel pontuou e pontuou muito bem, você tem veto players bastante consolidados, né? Um grupo de veto players bastante consolidados e que vão, de certa forma, empatar esse processo. Não vai ser fácil. Agora... São aquelas pautas que serão difíceis de serem tocadas, é isso, né, Gabriel? Muito difíceis. Inclusive, vale constar que a segurança, ela ganha uma nova visão dentro do governo petista, já que a tendência é de reestruturação, por exemplo, do Ministério da Segurança Pública, né, que foi reintegrado em outro ministério. E aí, o que acontece? Essa tendência, ela só será possível com um diálogo muito constante com o Congresso, e eu até tenho uma visão pessimista assim de que essa questão da desmilitarização consiga passar com esse Congresso de hoje, entendeu? Nós temos um Congresso com um pêndulo muito conservador. Talvez com o Congresso atual seria mais fácil com o Congresso que vai assumir. Agora, essa seria também uma questão de conservadorismo? A questão que envolve a desmilitarização da polícia? Não, Ronaldo. Acho que não, né? A gente tem alguns aspectos que devem ser considerados, né? Por exemplo, o aspecto do veto player dentro do Congresso, o professor Fábio deixou muito claro. Mas a desmilitarização da polícia afeta um veto player muito mais relevante. Vai ser o presidente da República contra todos os governadores. Uhum. Não é de interesse dos governos dos estados perderem a sua principal força de gestão dentro da segurança pública, que são as polícias militares. Então, é uma briga dentro do Executivo. Inglória. Ela é inglória. Independente do Congresso, já seria muito difícil. E aí, lembrando que o governador, ele sempre tem um poder de articulação da sua bancada, mesmo com aqueles em oposição. Sim. Porque ele está na gestão estrita da política pública, ele está muito mais próximo do eleitor do que o presidente da República. E em relação a ser mais conservador ou não, o aspecto do conservadorismo é muito difícil da gente tratar porque ele não é uma ideologia em si. Na verdade, ele é quase que uma anti-ideologia. Todas as abordagens ideológicas, elas tendem a apontar um perfil de futuro. E o conservadorismo, ele vem dizer assim, olha, não vamos ficar sonhando demais, não vamos ficar pensando na utopia, que a gente tem alguns problemas concretos para resolver agora, e a história, aquilo da onde eu vim, me diz que isso aqui está dando certo. Então, o conservadorismo, ele sempre vai tender, não por uma perspectiva estrita ideológica, manter o funcionamento daquilo que ele vê como funcionando. As polícias militares, eles funcionam, elas são efetivas, é óbvio que tem alguma crítica, algum problema, mas, de fato, a gente não consegue pensar que o fato de tirar a farda do policial vai melhorar a segurança pública do lugar. Não tem o porquê. Né? E, pelo contrário, o fato dele estar regido por um sistema militar, né, dá muito mais segurança para a sociedade. Por exemplo, ele não tem direito de greve. Né? Realmente, imagina a gente viver numa sociedade com todos os problemas de segurança pública que a gente tem e a polícia, por questões salariais, que é legítima, resolve fazer uma greve. E a gente viu isso poucos anos atrás no Espírito Santo, quando houve uma paralisação lá, a gente viu saque de comércios, a gente viu realmente uma coisa que parecia período medieval.
acontecendo. O ser humano de hoje é capaz de atos do período medieval quando não vê a figura da autoridade. Impressionante, né? Exato. A figura da farda, ela tem esse fator que o Foucault traz muito forte, que é do panóptico, né? O fato de ver um cidadão de farda, mesmo que ele não esteja olhando para você, ele representa que o Estado está presente. Sim. Então, é um fator que, para a abordagem do conservador, mesmo ele não tendo um viés estritamente ideológico, ele fala, isso funciona. Se funciona, por que eu vou tirar esse fator? Então, isso sim vai ter muito atrito dentro do Congresso e, se for possível do presidente Lula transpor essa barreira do Congresso, eu não acredito a menor chance de transpor essa barreira face aos governadores, inclusive os governadores do PT. Deixa eu fazer uma coisa aqui, pedir um comentário mais rápido ainda de vocês agora, tá? Agronegócio, que é hoje a nossa menina de ouro, não é? A nossa galinha do ovo de ouro aqui no Brasil para a nossa economia. Agronegócio e política internacional do governo Lula. A gente viu o presidente Lula receber cumprimentos do mundo inteirinho, de presidentes de nações as mais diversas, mas chamou a atenção e foi muito relevante aqui na mídia nacional, por exemplo, os governos ditadores aqui vizinhos a nós, que não é desconhecido de ninguém, tem amizades e afinidades com o presidente Lula. Então, chamou isso a atenção. Como os senhores analisam política internacional e esses relacionamentos do presidente Lula com esses governos de esquerda aqui da América Latina e no mundo todo? Ronaldo, no silêncio do governo Bolsonaro, no silêncio do presidente Bolsonaro, no primeiro momento do resultado da eleição, Lula precisava de algo para chancelá-lo, nem que fosse internacionalmente. Então, você vê ligações como do presidente francês Emmanuel Macron, do Biden, americano, do Joe Biden, mas também você vê visita, inclusive, do presidente argentino, né? Então, é natural que esses governos que há um alinhamento ideológico, né? O Pepe Mujica ligou, então todos eles vão convergir, isso é natural, né? Essa convergência. E o que vai acontecer é que essa questão internacional do Brasil, ela estava um pouco mais focada e um pouco mais direcionada para a direita, e agora a gente vê um redesenho, né? Esse redesenho vai ser ditado pelo presidente Lula, e ao qual ele já falava semanas antes do pleito, que assim que fosse eleito ele começaria a viajar mais, a conversar com os líderes mundiais, e até sinalizou que a ex-presidente Dilma seria uma figura importante, já que, na visão do presidente Lula, ela não caberia dentro de um ministério. Ela precisaria de algo maior, talvez com uma representação no exterior. Então, é natural esse alinhamento, tá? E ele vai acontecer. Tá bem, já vou aqui passar para o próximo rapidamente. A gente teve já teve alguns nomes especulados de prováveis ministeriáveis do governo Lula. Por exemplo, ministro da Justiça, já se fala em Flávio Dino, no advogado Silvio Almeida. Vocês já ouviram isso também? Alguma coisa diferente disto? Não. Mas ainda na Casa Civil, já se fala aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, o governador Rui Costa, que foi eleito, da Bahia, que foi eleito senador, também o Wellington Dias, foi eleito também senador, governador do Piauí, entre esses cotados ali. Pasta da Saúde, se fala do doutor Davi Wippe, né, lá de São Paulo, visto como um possível nome. Quem mais ainda? E também o ex-ministro Alexandre Padilha, também, que foi ministro da Saúde no governo anterior, e novamente aqui cotado. Na defesa, aqui se fala, inclusive, um possível retorno do Aldo Rebelo. É isso também que vocês ouviram? Isso. O Davi Wippe, ele é ligado ao médico do Lula, né, que é o Calil. Então, amigo do Alckmin. Amigo do Alckmin. Então, ele está aí bem cotado, e junto com, desculpa, você falou aí... Alexandre Padilha. Do Alexandre Padilha, né? O Alexandre Padilha, nada de novo, né? Ele já tem um know-how para isso, né? Know-how, e a gente já sabe aí da sua perspectiva de atuação. Mas esses nomes, Ronaldo,
eles hoje eles estão como especulação, Sim. mas a gente sabe que daqui até o início janeiro. de dezembro ou janeiro, né, Tudo muda. Tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar. Deixa eu citar mais nomes rápidos aqui. Também na defesa eu citei aqui o Aldo Rebelo, mas até o Alckmin, vice, é também cotado, não é? Na pasta da Agricultura e da Educação, está cotada a Simone Tebet para uma ou outra. Cultura ou educação. O Haddad também é cotado para educação, não é? Exato. Isso. E até para economia, já ouvi falar? Esse eu não ouvi, não. Ele demonstrou um interesse pela pauta da economia, mas está cotado para a educação. Olha só, Ronaldo, vale constar aí que, no que diz respeito à agricultura, a Tebet, ela tem uma ligação... Você tem 20 segundos, vai lá. O tempo Vamos tá lá. correndo, vai Ela lá. tem uma ligação muito grande com essa pauta, né? Então pode ser que o nome da Tebet Vá pra lá. seja aí finalístico na agricultura. Mas na agricultura ainda tem aqui o Carlos Fávaro, que é do PSDB, do Cátia PSD, Abreu. lá de, e a Cátia Abreu. Cátia Abreu. E na educação, estou vendo aqui também tem o Camilo Santana, senador agora eleito, governador lá do estado do Ceará. E para concluir aqui, no meio ambiente, Marina Silva, é cogitada aqui também. E até o Randolfo Rodrigues, também do meio ambiente, né? Muito bem. Olha, senhores, para concluir agora a mensagem de 30 segundos de cada um dos senhores aí, como os senhores analisam esse cenário futuro agora de construção do governo Lula. Por favor, Fábio. Primeiramente, Ronaldo, quero agradecer a você por ter convidado mais uma vez estar nesse programa maravilhoso, agradecer o meu grande amigo, colega de trabalho, professor Gabriel, é sempre um prazer debater política e agradecer a todos os telespectadores que nos assistem, né? O resultado dessa eleição é um resultado em que a gente vê a expressão da democracia, né? Seja por meio de manifestações, seja por meio do resultado finalístico que a gente viu, se foi eleito ou não, a democracia é isso, né? A democracia é a expressão de escolhas e o que a gente vai ver nos próximos meses é o desenrolar dessas escolhas, né? E estamos aí sempre à disposição. Muito Querido obrigado. Gabriel, muito bem. Meu amigo Gabriel, você queria que eu te chamasse? Meu amigo Gabriel, Isso, obrigado. É o título mais importante aqui, né? Então, eu agradeço novamente o convite. Fico feliz também de estar aqui ao lado do meu amigo professor Fábio. O que eu penso, reflito sobre o resultado dessa eleição é que nós temos agora um processo de reconstrução do país. E não estou falando sobre as polarizações porque elas são bem-vindas, a democracia faz com que isso seja muito bom, mas que as pontes sejam reconstruídas. O fato de ter pessoas em lados opostos com ideias diferentes engrandece a democracia e não a diminui. Então, eu faço o voto como cidadão e não como cientista político de que as pontes comecem a ser reconstruídas e que a gente comece a olhar para o norte, que a gente se foque mais no final do programa, na construção do novo governo, do que voltar à discussão do que foi a eleição, como a gente começou o programa, né? Fica essa torcida de que dê certo o novo governo, que a gente possa ter uma sucessão de novos governos também que venham a dar certo, os novos governadores, e que o povo possa usufruir da grandiosidade do nosso próprio país. Eu vou me apoderar da tua ideia e que sejam também construídas pontes e reconciliações dentro de casa, né? Tanta coisa que aconteceu nos grupos de amigos, gente, por favor, nas igrejas, em todos os lugares. Obrigado, senhores. Foi um prazer recebê-los aqui. Êxito também, parabéns aos novos governos todos e contem com nossas orações. Todos os eleitos agora, seja do Executivo, seja do Legislativo, é hora de toda a nação também rezar pelos eleitos para que façam bem feito, façam bonito, façam pelo bem do nosso país e que Deus nos abençoe. Grande abraço a todos, boa noite, até semana que vem com um novo Além da Notícia.